galera, é isso aí. Mais um A2 Podcast, ou Podcast A2, como você quiser chamar. Hoje, mais uma vez, Caio Lins, Nutri Clara Antunes, Nutri Lucas Amorim e a nossa convidada especial de hoje, Luana Charrude. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada. Pronunciou certo, começou Aí, bem. ó. Que isso? São anos de experiência, anos. É sobre Tem isso. no mínimo... Tem quantos anos que a gente formou? Nem fala, Acho que 4? nem fala. É Acho que vai fazer 4? 4 anos? É. Não, 4. são 5, 6, Ixi. 19. Ajuda aí, pô. São 5 anos. É, pô. São 5 anos. Né? Meu Deus do céu. Brabo. Tenho 2. Mas eu Brabíssimo. achei que era muito tempo, assim, muitos anos de experiência como apresentador. Não. Ah, não. Sobre- Anos de apresentador tem pouquíssimo. De apresentador tem pouquíssimo. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá bom? Conta um pouquinho pro pessoal da sua história. Por que nutrição? Como é que você começou? Como é que você tá hoje? Ixi. História longa, né? Nutrição sempre foi o que eu quis. Eu queria algo da área da saúde, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Medicina, a primeira vez que eu tive que fazer uma cirurgia de apendicectomia. E quando eu tirei aqueles esparadrapo e vi os pontos, eu quase desmaiei. Aí eu falei, gente, não vai dar. Não vai dar. rolar. Medicina não vai dar. Não vou conseguir ver um Vamos corte pra na algo menos testa. invasivo. Aí eu falei, não vai dar. Então vamos para algo mais preventivo, ou não sei. Aí eu tava em dúvida entre fisioterapia e nutrição. E aí coloquei os dois na época do vestibular, só passei fora de Brasília. Meus pais não deixaram eu ir para nada, porque era fora de Brasília, filha única, eles vão deixar eu sair? Não vão deixar eu sair de Brasília. E aí acabei fazendo ciências naturais, entrei em ciências naturais, comecei a gostar um pouco de treinar. E aí falei, vou fazer nutrição. E aí aproveitei para ir pro CEUB, né? Que aí era já particular, consegui uma bolsa e falei, não vou esperar a universidade pública. Uhum. Aí fui pra lá, comecei a nutrição lá. Na época, eu tava brincando com o Caio aqui, que eu aproveitei muito pouco a faculdade, que é a época de ser jovem. Eu não fui jovem, eu fui nerd na faculdade. Então, estudei muito, porque como eu queria muito a federal, e eu não consegui passar, eu falei, fui pra particular, eu tenho que aproveitar muito. Uhum. Então, estudei muito na época. Consegui fazer parte de um projeto, que era o projeto de atendimento a atletas lá Aham. de nutrição esportiva. Sim. Eu acho que eu lembro. Que foi muito legal. Então, eu fiquei 2 anos lá com a professora fazendo esses atendimentos. E aí, consegui entrar na pós-graduação antes de me formar por conta disso. Que legal. E aí, eu comecei a fazer essa pós-graduação em nutrição esportiva. E aí, já comecei a fazer algumas palestras dentro da minha cidade. Como é uma cidade um pouco menor, eu conseguia já fazer esse network lá dentro, assim, Sim. de... Uhum. tô terminando nutrição, já atendo atletas. E aí, eu comecei a fazer essas palestrinhas. E aí, quando eu me formei, eu já tinha locais para fazer atendimento que era dentro de academias. E aí, Legal. já fui... Então, assim, eu não decidi ir para a clínica. A parte clínica- clínica A já clínica me escolheu. Então, eu já consegui começar os atendimentos assim como quando eu estava formada. Então, eu já comecei a atender. Atendi por 2 anos em locais de academia, outros consultórios e por aí vai. E aí, depois disso, eu decidi abrir meu consultório. E aí, abri a minha salinha junto com mais uma psicóloga, porque eram áreas que precisavam muito uma da outra. Sim, Uhum, com conversam certeza. muito. Muito, Com muito. certeza. Então, eu vi muito essa necessidade. E aí, a gente conseguiu abrir esse consultório, nós duas juntas. Fiquei 2 anos nesse consultório e aí... Ficou pequeno o espaço, porque nós já éramos uma equipe ali de 5 pessoas. E aí não cabia mais, graças a Deus. Então, às vezes a gente tinha paciente e não tinha como atender no espaço, porque não tinha mais horário. Uhum. E como eu já era empresa, né? Então, já tinha aberto como empresa. E aí eu fiquei, preciso de um local maior. Fui atrás de um consultório que fossem 2 consultórios, porque lá era literalmente um consultório. Uma sala com uma entradinha, assim. Uhum. E aí, não, preciso de um local maior, e procurando. A cidade é muito complicada, porque Planaltina é uma cidade muito antiga. Então, os locais são muito antigos, sabe? Uhum. E aí, era muito difícil para achar. E aí, eu consegui achar um prédio praticamente novo, que foi um hospital lá. E aí, eu consegui reformar ele para virar uma clínica.
Então, hoje tem um mês da inauguração. Então, hoje eu tenho a clínica, que a gente já tem lá 3 salas. Ela é especializada em nutrição e psicologia. São só as 2 áreas que a gente atende lá. Mas a gente trabalha desde o infantil até a parte adulta. Eu não trabalho com infantil, né? Mas tem as especialistas dessa área. Então, cada um está dentro da sua especialidade. E aí, hoje já somos uma equipe de 11 profissionais lá dentro. Que legal, Legal. nossa, que história bacana. Subimos bastante, Você- graças a Você Deus. vê que começou Coisa boa. como nutrição, na verdade, você foi encontrando o caminho da nutrição assim, depois virou uma empreendedora, agora administra também, além de só clinicar, né? Que é a parte Então, mais difícil, né? é A a gente não parte mais aprende na difícil. faculdade. Não. Nada, Exatamente. nada, assim, nem... Ah, você pode ter CNPJ ou MEI. Você não Exato. aprende nem isso na Nada, faculdade, que é um nada. básico, assim, Uhum. é incrível. Exatamente. E tinha que ser, né? Porque a maioria... É muito rasa a faculdade. Quando gente. você sai da faculdade, você já sai com, assim, a maioria, pô, vou atender, vou, né? Fazer isso é o principal foco quando você sai. E você não tem base de nada, você não sabe o que é o MEI. Se paga O que- imposto. Você paga, se Como não que paga. você faz pra você pagar o imposto? Não é? É, Não- como que não você, ensina nada. como que você não é levado para trás quando você atende numa clínica por plano de saúde, por alguma coisa assim, você não sabe de nada. Você vai lá na cara, na coragem, confiando na boa vontade do seu do seu empregador ali, né, vamos colocar assim, e na fé de Deus mesmo. Você sai da porque- faculdade totalmente boi som. Você não sabe fazer nada a É. não ser atender. O que tá à margem do atendimento, você não sabe de nada. 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 É. Como se a nutrição fosse só aquilo, né? É. Você não sabe nem que o convênio demora a pagar. É. Você não sabe como atende por convênio. Porque não é só ir lá e atender, né? Tem todo um Tem todo um processo processo. burocrático ali por trás disso. É. Então, você não sabe de nada. Essa parte empresarial é uma parte que seria necessário. Porque é isso, é o primeiro ponto. Quando você está fazendo nutrição, já tem uma tia pedindo uma dieta. É. Mesmo que não seja só dieta, né? Sim, Então, já tem alguém pedindo. Então, é o seu primeiro passo ali já. É. Mas a gente não consegue, assim, não ter essa base, se não for atrás. Então, por isso que a faculdade é o primeiro passo, assim. Ela é só uma pontinha. Eu falo que a nutrição, ela é muito maior do que a faculdade. Então, a faculdade não é nada diante de tudo que você vai ter que estudar o resto da vida. É. Porque aí você se vê depois estudando sobre marketing, aí você vê que você precisa se especializar numa área, e aí essa especialização não é só pós-graduação. É. Às vezes você faz uma pós-graduação que também não vai ser nada diante Não. daquela especialização. É. E aí depois você descobre que aí apareceu o marketing, e aí o marketing do nada muda totalmente. É. E aí que você precisa ter uma formação em marketing É. para ser nutricionista. Exatamente. Que não vai. Né? E assim, é muito difícil, porque hoje em dia você não é ninguém se você não tiver o marketing, né? A divulgação, as redes sociais ativas e tudo mais. Então, assim, você acaba sendo obrigado realmente a ter cursos e estudar e tentar entender, aprender, para conseguir realmente trazer para o seu consultório. Ou seja, 2 áreas nada a ver, mas Nada a que necessitam praticamente, quase exclusivamente uma da outra, né? Sim. Então, é isso mesmo, Totalmente. é complicado. A gente acha que é só estudar nutrição. Ixi, só estudar nutrição seria fácil. Ô, Seria muito fácil. não. Não, e agora trabalhando com essa parte da psicologia também, eu vejo o quanto a gente também é leigo com as outras áreas da saúde. Porque tem muita coisa da psicologia que tem muita relação com a nutrição. E aí a gente não sabe disso. Então, quando eu fui fechar a equipe de psicologia, por exemplo, eu coloquei a coordenadora de psicologia, porque como eu ia saber o que precisava, né? A gente entrou como uma clínica de especialistas. Então, não tem psicólogo geral, não tem nutricionista geral, é só a área que vai atender ali. Então, eu atendo a parte de nutrição esportiva, mas eu tenho a nutricionista bariátrica. E aí, a psicologia é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não sabia que o laudo para você ter, por exemplo, um diagnóstico de TDAH, de TEA, vem de um psicólogo. Não é necessariamente de um psiquiatra ou de um neuro. Vem do psicólogo. Só que tem uma área específica chamada neuropsicólogo. Então, ele precisa dessa especialização. E aí, antes de você fazer uma terapia exclusiva para aquilo ali, você precisa desse profissional. Entendi. Aí, depois vem um terapeuta específico para isso, trabalhar ali. E aí, tem também o psicopedagogo, que vai trabalhar essa parte ali da criança, por exemplo, um TDAH, trabalhar para ela se desenvolver. E aí, isso tem muita relação com a alimentação.
Então, certeza. muito dos pacientes que eu mesmo pego, que já são adultos, às vezes ele tem uma seletividade alimentar, ou ele tem uma dificuldade ali com a textura dos alimentos, porque ele não teve esse trabalho, não teve esse diagnóstico, não teve o trabalho do psicopedagogo, não teve o trabalho até de uma terapeuta ocupacional, para ele conseguir desenvolver melhor isso. Então, a seletividade dos adultos hoje, muitas vezes, não é uma frescura. Ah, porque não quer provar. Não, é porque ele não conseguiu, desde a infância, esse trabalho que hoje a gente já entende um pouco melhor sobre isso. E aí, é muito difícil saber disso também, sendo nutricionista. Porque aí eu vou ter que estudar tudo de psicologia também para saber sobre isso. Não dá. Então, a gente precisa das outras áreas também. E elas têm relação não só essa parte de ansiedade e depressão, que tem relação com uma alimentação, que às vezes eu estou mais ansiosa e eu como mais. Não, é muito anterior a isso. Então, as coisas são bem antes. Então, talvez é lá desde a infância que esse problema ali vem, né? Então, isso é muito legal também ver o quanto essas áreas, elas conversam bastante. Eu e a Lu, a gente chegou a fazer a pós-esportiva juntos, né? Uhum. Então, dentro desse processo, a gente teve um professor que é o Lancha, que vem a metodologia vem da esposa dele, né? Uhum. Então, vem dos dois, E da Lu. que é o coaching nutricional, que eles patentearam até esse termo, que é exatamente essa investigação pregressa. Então, essa investigação pregressa, obviamente, não tira o fato de ter um apoio psicológico e ter toda essa interdisciplinaridade, né? Mas ajuda bastante pro nutricionista investigar a causa do problema. E aí quem vai tratar é o psicólogo, obviamente. Mas a gente consegue identificar ali, a causa do problema é isso aqui, e é isso aqui. E através dessa aula que a gente pegou com eles, foi onde eu consegui moldar a metodologia da nutrição A2, né? Então, eu trouxe isso para os meninos, na época, e eu falei, cara, achei muito legal isso. E ele divide a anamnese nutricional em 5 consultas, 7 consultas, 8 consultas. E aí foi exatamente isso que a gente vem fazendo. E aí, claro, isso aqui coube para ele e pra gente. E aí foi uma construção a 6 mãos aí, até a gente chegar na metodologia da nutrição A2 que a gente tem hoje. Mas a gente pega muito esse lado comportamental de história pregressa mesmo. Como é que era você na infância? Como é que tá o seu relacionamento? Como é que é o relacionamento com seus pais? Como é que você... quando eu tô nervoso, sempre descontei na comida. Era assim, desde que você é pequeno ou começou só agora? O que aconteceu no meio para ter essa mudança? Qual foi a virada? Então, a gente começa a investigar exatamente qual que é a causa. E aí, a gente falou isso com o episódio com a Flavinha, né? Se a gente for dividir a consulta em 1 hora, 40 minutos é conversando sobre a vida do paciente. 20 minutos é nutrição. Então, mais da metade é só a gente querendo investigar, saber como é que é a vida dele, entender o posicionamento de vida, para a gente conseguir ter uma estratégia nutricional mais assertiva possível, né? Exatamente. E hoje é mais tranquilo as pessoas entenderem que eles precisam de terapia também, né? Que eles precisam do psicólogo. Mas a nutrição entrou em alta muito antes da psicologia. Sim. Então, é muito bom a gente poder também fazer essa investigação para a gente conseguir fazer esse trabalho, encaminhar a pessoa para fazer a terapia sem ela achar que a gente está falando que ela é louca. Porque antes era assim, não, tem que fazer terapia, tá me chamando de louca, eu nunca mais volto aqui. E hoje não. A gente conseguir caminhar esse passo a passo. Não, então, o seu problema não é porque você não gosta desse alimento. Você gosta. O seu problema é porque tá tendo você está descontando nisso e a gente consegue trabalhar isso através dos alimentos, mas você precisa trabalhar seu lado emocional também. Então, caminhar junto é muito importante. E hoje as pessoas entenderem que caminhar junto é melhor ainda. Então, antes era difícil a gente explicar isso. Não dava para explicar. Praticamente não aceitava. Mais difícil ainda é você falar pro louco que ele é louco. E a gente tem muito essa percepção, principalmente o Lucas fala muito isso, que muito bom essa percepção da galera como um todo, saber que precisa de nutricionista e saber que precisa de terapia. Mas o nutricionista hoje, e a gente vê dessa forma, ele ainda é considerado um profissional de luxo. Sim. E é uma frase que a gente fala com toda certeza.
você vai deixar de você vai cancelar o seu nutricionista antes de você cancelar seu Netflix. Uhum. Você vai. É verdade. Você vai. Você não vai abrir mão do seu Netflix. A última coisa, quando suas contas apertarem, você vai pensar em tirar o Netflix e ficar só com a televisão aberta. Uhum. Ou qualquer canal de streaming. Então, e fazer exatamente essa consciência, a gente ainda, enquanto profissional, tem uma jornada um pouco longa É. aí para falar, olha, Uhum. você está investindo na sua saúde, você precisa do profissional nutricionista, mas você também precisa... Ah, mas psicólogo? É, psicólogo. Uhum. Terapia é normal. Pô, mas eu nunca fiz. Vai lá. Uhum. É isso. Faz. É isso. Vai lá, faz. É isso. Você precisa, eu tô falando. Você precisa, vai lá. É isso. Então a gente ainda tem uma jornada, mas são profissionais que eles são extremamente necessários Uhum. dentro da jornada de qualquer pessoa, só que infelizmente ainda é considerado de luxo. É. Ele não é tão... Eles não consideram tão primordial assim. Até porque as pessoas acham que a gente vai resolver tudo em uma consulta. É. Não se tem. Exatamente. Lá eu trabalho, e eu acho que a maioria já de bons profissionais começam a trabalhar mais assim hoje, mas lá eu trabalho muito com os programas nutricionais. Então, o paciente vai entrar na primeira consulta e eu vou explicar para ele que ele vai chegar no momento da alta dele. Uhum. Independente se o objetivo vai ser emagrecimento, definição muscular ou por conta de um lipedema, mas ele vai chegar na alta. Mas que ele precisa aprender esse passo a passo. Então, é isso, né? Não é são 6 encontros ali que a gente vai investigar a vida. Ou às vezes mais, ou às vezes menos. Exato. Mas a gente precisa ensinar para o paciente aquilo. Não adianta nada entregar uma dieta e ele vai fazer porque a Nutri pediu para ele fazer. É. Porque ele vai fazer por um tempo. Uhum. E pronto. É. Então, a gente precisa começar a difundir cada vez mais isso. Que é mais sobre educação nutricional do que sobre dieta ou um plano alimentar em si. Exatamente. Ele Eu precisa concordo entender muito. o que é o café da manhã É. dele. Ele precisa Sim. entender por que do almoço. Sim. E para depois ele andar sozinho. Imagina, você vai ter que ir o resto da vida lá. Não. Mas ele também não pode ir só uma vez. Exatamente. Exato. Ah. Ele criar essa autonomia alimentar, né? E uma coisa que eu preservo muito, eu acredito que vocês também, é que, por exemplo, nesse papo já dá pra ver, né? A dieta, ela não é só pra você trocar, às vezes, uma alimentação, um alimento por outro. Né? Você saber substituir um alimento por outro, legal. Não, aquilo dali é um processo de tratamento, como você disse. Então, é um processo de cura de hábitos, é um processo de cura de várias coisas anteriores. Então, assim, às vezes, só a dieta não significa nada se você não vai à consulta, se você não está presencialmente, se a gente não conversa, né? Se a gente não consegue diagnosticar coisas que aconteceram com você, que levaram você a agir dessa maneira, a ser assim, entendeu? A não gostar desses alimentos, né? Então, assim, a gente não pode só olhar pro profissional nutricionista ou pro paciente como se fosse só alimento. Tira e põe quantidade, tira e põe isso, tira e põe aquilo. Não é, muito mais, Sim. sabe? Pode contar um segredo? Bota e tira. Segredo. Ok. Você que tá assistindo a gente. Ai, Seguinte, gente. você ele vai no adora fazer Google. isso. Se Você amar. vai no Google agora e coloca lá. Não falo pra colocar tira e põe, não. Você que tá assistindo a gente, coloca lá no Google. Dieta. Dieta, a gente aprende no primeiro semestre da faculdade o que é dieta. O termo dieta, ele significa que você tem um padrão alimentar diário. Então, se você come durante o seu dia, você tem um padrão alimentar. Você faz dieta. Você já faz dieta. Só que o que acontece? Muitas das vezes, maioria das vezes, a sua dieta não está alinhada com o seu objetivo. Oh. Aí você vai ao nutricionista, que ele vai alinhar a sua dieta ao seu objetivo. É isso. Exatamente. Então, as pessoas têm algumas pessoas ainda têm essa mentalidade, caramba, eu vou fazer dieta. Não, irmão. Você já faz dieta. Você já tem um padrão alimentar, você já come todo dia. E muitas das vezes, e é muito absurdo, porque a pessoa come a mesma coisa todos os dias. A Todos maior os parte dias. da alimentação. Todos os dias. Aí chega no nutricionista, Ai, tô enjoada. então já. Comi Você não duas vezes. Você não comeu isso há 20 anos da sua vida? E agora? Agora que chegou. É desse jeito. Agora. Mas Agora o tá- arroz com feijão não dá. Arroz com não. feijão, ficou chatão. Ficou, mano. ficou ruim, Pô. não cabe mais.
Mas é porque entra nessa mentalidade exatamente de dieta, não posso né, sair disso, Não dá. fazer aquilo outro. Exatamente. Pressiona, né? Sobrecarrega a situação. E assim, é igual o Lucas, ó, o Caio falou. Ah, você vai nutricionista para aliar a sua dieta ao seu objetivo. Só que, cara, às vezes, para chegar no seu objetivo, não é só uma questão estética. Que isso que as pessoas têm que entender. Às vezes, a relação com a comida em forma inconsciente, né? A questão do comportamento que você age perante aquela comida, das suas escolhas, da sua alta que você vai chegar a ter, como a Luana falou, depende do quê? Vai agregar o quê? A você chegar no seu objetivo. Só que você não vai chegar no seu objetivo para daqui a pouco ter que voltar ao nutricionista para ele alinhar de novo sua dieta ao seu objetivo. Não, você vai realmente ter uma autonomia. Você vai ter controle para poder ter decisão na sua vida. Tanto na parte quando você quiser sair um pouco daquela sua rotina, quando você falar assim, não, beleza, quero focar mais nisso, quero focar mais naquilo, porque você vai ter o quê? O conhecimento daquilo que pega em você, o conhecimento daquilo que você que não te pega, que não te aperta, né, na hora do sufoco, que não te deixa sobrecarregado. Não vai ter essa questão do terrorismo alimentar, sobre, meu Deus, eu comi minha vida inteira arroz e feijão, mas agora eu tô na dieta arroz e feijão, não quero mais, eu quero comer macarrão. E agora? Não posso? Gente, pelo amor Aí de come Deus, né? macarrão de arroz. Mas é sem glúten. É por isso, né? É isso, E o ponto importante também é que a pessoa precisa entender, primeiro, qual é o objetivo dela. Qual é o Porque às objetivo? vezes ela chega lá com uma foto, eu quero ficar assim. Aqui não é cabeleireiro não, meu brother. Então, o primeiro passo que tem que se pensar é qual é o seu objetivo, porque às vezes esse objetivo nem tá alinhado. E aí tá, então você quer ficar assim, mas para essa pessoa ficar assim, ela teve esse caminho. E aí talvez o objetivo fuja da sua Da realidade. sua realidade. Então, o que tem que ser alinhado em consultório é isso. Nem sempre a gente pode ajudar o paciente naquele objetivo, porque a gente sabe que é inviável. Então, se eu pego uma mãe em consultório que tem 3 filhos e me diz que quer virar fisiculturista, pode? Pode. Mas ela vai ter que abrir mão de alguns momentos com o filho. Então, talvez de tomar um sorvete junto. E talvez ela possa levar eles para tomar um sorvete. Mas ela não vai tomar. E isso talvez quebre um vínculo dela ali com o filho ou perca um momento com o filho. Vai quebrar um Vai. vínculo. Mas é isso? É o objetivo que você quer? Não, eu vou abrir mão, eu quero isso. Ok. Então, beleza. Agora não, para mim não dá, meu filho é mais importante, ou meu trabalho é mais importante nesse momento, então eu não posso tirar tanto tempo para fazer ou marmitas, ou para preparar meu prato, ou para ir num local X decidir por tal comida. Então, o objetivo tem que estar alinhado. Então, nem sempre a gente pode estar pegando o objetivo e abraçando do paciente. Às vezes, a gente tem que abrir a cabeça dele para entender qual é realmente o objetivo que vai ser possível. Mais uma vez, gente, vocês estão vendo que não é brincadeira. Já é o 3º convidado, ou 4º, que falam a mesma coisa. Então, o que é essa mesma coisa, né? O quão disposto você tá e o quão disponível você está Pra realizar essa para mudança. chegar no objetivo que você almeja. Então, é exatamente isso que a gente faz. Essa é a melhor estratégia, essa não é a melhor estratégia no momento. Você tá, e a gente faz exatamente alinhamento de expectativa. Você quer chegar aqui, ó. Para chegar aqui, a sua situação de vida atual é essa e essa e essa. Eu tô te falando que enquanto profissional da saúde, eu não recomendo. Não é para você fazer. Ah, mas eu quero fazer. Não é para fazer. Você vai passar por isso, isso, isso e isso. Ah, mas eu quero. Aí o profissional tá lá, fala, tá, bicho. Vou passar. Aí você vai lá e você faz, prescreve, chega mês seguinte, ou ele não volta, ou ele fala mal do profissional, fala que aquele plano alimentar ele não funciona, que aquele nutricionista é ruim, Exatamente. que você ficou nervoso e não chegou no resultado que queria. Que o E ele avisou- nutricionista não tá alinhado com o seu objetivo. É. Tipo, Você fez o maior esforço, explicou tudo. oi? Exatamente. E ainda... Porque o paciente pega e fala exatamente as coisas para o profissional que na realidade é ele. Exato, exatamente. É isso. É aquele ditado, né? A culpa é minha, eu ponho em quem quiser. É isso. É isso. Né? Eu É isso. não sei se vocês já tiveram esse tipo de cliente. Não sei se você já teve também, Lu.
Chega o cliente, você tá lá, pergunta, aí já chega e fala assim, ó. Não, eu vim aqui, eu quero fazer um ciclo de carro. Aí você pega e olha assim, você quer fazer o quê? Ciclo de carro. cabo. Não, mas por quê? Não, porque eu vi que é bom. Uhum. Vi que melhora a resposta de insulina com o tempo, melhora isso, melhora aquilo outro. E, cara, vou conseguir secar para aquilo que eu quero. Tenho uma viagem daqui a 2 meses. Quero fazer. Não, mas... Quem passa o plano alimentar? Quem é o nutricionista. Então, você pode, por gentileza, deixar eu fazer o meu trabalho? Obrigado. Nossa, fofo. É a vontade que dá de falar mesmo. Deixa eu pagar, então, pra você fazer pra mim. Vamos fazer ao contrário aqui, então. Tipo isso. E essa parte também inclui muito a questão do vegetariano, do vegano, né? Porque, às vezes, eles teimam que conseguem comendo de tal maneira o nível de proteína, o nível de nutrição, o nível de tudo, né? Que precisa para ser saudável. Só que quando você vai ver exames laboratoriais, quando você vai ver a questão até de composição corporal por uma bioimpedância, por uma avaliação física, você já começa a perceber que tem um excesso de gordura, tem uma depressão de musculatura, a pessoa ela tá cansada, ela tá fadigada, ela tá não sei o quê. Por quê? Não tem B12, cara. B12 tá baixa. Você não tem um magnésio, você não tem um ferro, entendeu? Um ferro M, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que ter uma qualidade na sua nutrição, na sua composição, não é só a caloria, não é só você montar uma dieta, não é só você, não vou comer mais carne. Você precisa tomar um cuidado, porque isso mexe com ciclos metabólicos, com ciclos de tudo, hormonais, né? Nós, mulheres, mexemos com ciclos reprodutivos. Então, assim, tudo altera. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? E já puxando o gancho já do vegetariano, do vegano que me veio na cabeça, a gente... Antes de você puxar o gancho. Caraca. Stop. Deu uma Reboladinha. Mas o que a Clara falou é muito importante sobre... Tem até a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, né? Vegetarianos e veganos. Isso. Então, só que eu conheço uma vegana. Acho que eu até vou chamar ela pra fazer parte também do podcast. Mano, ela é shapeadaça. Mas você vê a quantidade de comida que essa mulher come. É assustador. É assustador. E eu te Você garanto que consegue... não é só de macarrão e arroz e Exato. broto de feijão, tá? Você consegue comer sendo vegano? Consegue. Lógico que consegue. Mas olha, você vai ter que fazer um processo, inclusive, de dilatação do seu estômago para você conseguir comer tudo que você precisa e para você de ter forma os nutrientes. limpa, né? Natural. Pra Uma você preparação conseguir os financeira nutrientes. também. Financeira. Porque, cara, psicológica. Tudo. Você tem que fazer um aglomerado. Não é o famoso vegano de batata frita. Batata frita, exatamente. Sou vegano. Aí só como batata frita aí, meu parceiro. Né? Exatamente. Ai, mano, eu rio desses. Nossa. Puta que pariu. E aí, pensando já exatamente no veganismo e nas opções de proteína que nós temos. O que nós temos, claro? O que nós temos? O que nós temos? O que tem? Frango do futuro. A gente trouxe, literalmente... Um frango do futuro. Frango do futuro. Puxei tudo. Brincadeira. É um frango vegetal. Pega ali pra mim, Caio, por favor. A embalagem. Isso. É uma proteína... Olha, é isso mesmo. Futuro frango. Frango do futuro vegetal. Então, ele tem tiras de plantas com textura e gosto de frango. E aí, a gente veio Será aqui... que tem mesmo? Pois é, pra experimentar... Para saber se realmente é gostoso, se vale a pena na qualidade nutricional, na qualidade, né, de ingredientes. E se tem a ver com pessoas comuns aderirem também a esse tipo de produto, porque eu acho que é até viável, dependendo. E se faz sentido também as pessoas que são veganas, vegetarianas, aderirem também pela questão da memória, né? Porque às vezes muitos vegetarianos e veganos não cresceram nessa filosofia, né? Se tornaram. Então, acaba que quando você se torna, você já experimentou um frango de verdade,
uma linguiça, um hambúrguer, uma coisa assim, uma carne mesmo. Você teve né? amor à vida, sacanagem. Que paia. Você já experimentou, então tem essa memória. Memória afetivazinha, né? Por mais às vezes que seja uma escolha em questão de filosofia, de maus tratos, de sociedade, você às vezes gostava do produto, né? Você só escolheu não fazer, não consumi-lo para poder não ter esse dano, né? Não estar contribuindo, né, Você com tem essa situação. você tem cliente vegetariano, vegano? Vegano não. Porque vegano é bem maior, né? É. É uma filosofia de vida, não é só É. sobre alimentação, é muito roupa além. que usa, produto... É muito além. Então, vegano não. Exatamente. Só que, a se depender, tem vegano que é mais tranquilo do que algo um pouco mais restrito, né? Um vegetariano completo, ou então um plant-based, e às vezes é mais restrito ainda do que um vegano, exatamente pela filosofia. A filosofia de maus tratos, né? Então, muitas vezes você é vegano, você consegue consumir ainda assim um ovo de galinha. Você pode, a partir do momento que não teve maus tratos em cima daquele ovo. Qual é o ovo que você está consumindo? É simplesmente como se fosse aquela menstruação daquela galinha, que não tá galado. Um ovo natural. Um ovo natural, não foi forçado aquela galinha a ter, nem nada assim. Você pode consumir um mel de abelha, desde que seja da natureza, né? Sei lá, as abelhas saíram daquela colmeia e ficou lá. Eu não sei onde as largou. abelhas vivem, eu não vi o Globo Repórter. É isso. Você pode tomar um leite da vaca desde que seja aquele leite que é restante da amamentação do bezerro, né? Exato. Você ainda assim consegue consumir muita coisa de reino animal. São vertentes, né? Tem aquela vertente que é muito... Não, eu sou assim, não sei o quê, nanã. E tem a vertente que é realmente a questão dos maus tratos, mas que E é não aquela coisa deixe que a gente de Em falou tudo na vida, né, durante- tem fazer o vertente. abuso. E é tudo que a gente falou durante toda a conversa. Às vezes a própria pessoa ela nem sabe o que ela é. Exato. Nem ciência, né? Exatamente. que é, Você sabe? quando É verdade. pergunta no consultório, ela já tá Já não- meio assim. Eu atendo mais vegetarianas e a maioria é por não gostar muito da carne. Aham. Então, em si. Então, às vezes, até come o frango. Ou, às vezes, não come o frango, mas já come o ovo. Ou come o peixe. Então, assim, é mais por não gostar muito da textura, né? E aí, é engraçado que essa linha, ela é muito interessante. Inclusive, tem o hambúrguer, né? Tem. A gente provou o hambúrguer. Então, o hambúrguer deles é o que mais eu prescrevo, no caso, por conta da questão da carne. O frango ainda é mais fácil na maioria dos pacientes lá. Mas eles não gostam muito da carne em si, mas tem aceitabilidade ao hambúrguer, por exemplo. O hambúrguer a gente legal. provou com o Gustavo, não foi? Foi. Foi. com E aí a Gustavo. gente provou exatamente. Aí teve um que ele ficou mais seco e o outro ficou mais suculento. O que ficou mais seco, na minha opinião, ficou muito parecido com carne. Com carne. de Com verdade. carne. A que Um ficou hambúrguer mais mais bem seco. passado. É. Um sabor muito bom. A gente falou, assim. E nem temperou nem nada, só botou só e fez. botou. E Tipo já assim, tá. um gostinho defumado, muito gostoso. E aí a gente trazendo também pra experimentar o frango, porque, cara, é uma situação, é um bug na cabeça, sua cabeça faz plim. Porque você tá comendo uma questão natural de plantas, né? Às vezes tem uma proteína de soja, igual aqui, ó. Por exemplo, uma proteína concentrada de soja, proteína de ervilha, proteína de grão de bico, Olha, né? Legal. Legal. Então, assim, tem alguns ingredientes que fazem na composição, mas quando você coloca na boca, você fala, cara, é carne, é frango, é linguiça, não sei o quê. Você fica, gente, que doideira é essa? você tem o Que costume doideira. de ter esses alimentos veganos no seu dia a dia? De Pro meu dia a provar, dia. Não, eu provo por conta disso, mas pela questão dos pacientes, e eu não tenho dificuldade também, não. Eu gosto, tem linhas muito interessantes, assim. E aí, essas linhas acabam não sendo interessantes só pro vegetariano. A gente vê que as linhas vegetais são legais também para quem tem, por exemplo, intolerâncias. Então, Sim, hoje é bem sim. mais fácil você estar encaixando também, não no Com caso do certeza. frango, mas, por exemplo, a questão de, ao invés de leite, pegar bebidas lácteas ali de soja, de coco, e iogurtes. Então, fica bem mais fácil também para abrir esse leque aí das outras, né? Exatamente, é opção, né? Eu tenho comentado muito com meu pai sobre isso. Quando a gente vai ao mercado, eu fui diagnosticado com doença de Crohn em 2011. Em 2011, e aí a primeira coisa da recomendação que tem da doença de Crohn é glúten e lactose. Primeira coisa que eles tiram. E aí, o período sofrido. Em 2011, né? Porque 2011, hoje já é um 2011. pouco mais tranquilo, Então, mas... assim,
leite que tinha, que eu não gosto, desculpa, mas detesto, era o da... Ades. Era, não, e olha lá. Não? Tinha o da Ades, mas era Supra Soy. Supra Soy, nossa. Supra Soy. Eu já tive minha fase de doença. E o extrato vegetal da Ades, que tinha o sem sabor. Aí você tinha um sabor de morango. E tinha um banana, eu Que acho. passa longe. Velho, eu tomava o de morango, assim, que era o que descia, entendeu? Mas, assim, horrível o período. E aí hoje eu vou no mercado, o tanto de produto tudo, sem tem lactose que Todinho tem, de Nesquik, de de Todd, tudo, leite, de leite, de... bolo. É absurdo a facilidade que Absurdo. você Muito encontra melhor, hoje. muito melhor. E é isso, não só sem lactose, né? Já sem leite Sem mesmo, leite. sendo Sem vegetais leite. mesmo, assim, Exato. sendo produtos. E isso é muito legal. É pra você incluir não só para os vegetarianos. Né? Exatamente. Então, dá pra você incluir facilmente. E aí essa questão da Exatamente. facilidade, né? Porque aí antes os vegetarianos, os veganos tinham que preparar todas as comidas. Aham. E preparar mesmo. Então, Sim. você É. pegar uma coisa que você consegue estar pronto ali rapidinho, isso facilita para eles, mas facilita para quem também é onívoro. Porque às Exato. vezes ele pode estar incluindo pela facilidade da coisa. É. Não precisa ser por conta Pela só da... facilidade, E pelo os gosto, pela vegetarianos, textura. Os veganos, eles trouxeram muito essas questões de receita. E Uhum. carne de jaca, coxinha de jaca, um monte de parada diferente, sacou? E antes, eles ficavam refém do tofu e da soja. O tofu é da soja, não? É. Também tem Então era tudo soja. Tudo Também soja, tem aquela tudo soja, carne tudo que dá soja. pra você fazer com trigo, né? Você pega a farinha de trigo, você coloca um pouquinho de água e depois você começa a lavar aquilo. Depois que você faz aquela massa, você começa a lavar. Vai ficar só o glúten. Aí é uma carne também que você consegue temperar e ficar com gosto de frango. Excelente. Interessante, Excelente, essa eu tá não vendo? conhecia. Né? Dica do Nutri. Eu conheci essa Vamos fazer. receita porque eu fui escoteiro, acredita? pra A sobreviver. É, a gente chama essa Sobrevivência. receita de pão de caçador, que é farinha e água. É. E aí você faz, você assa na fogueira, obviamente, né? Na É. fogueira, Mas são... mas... E aí, a única coisa que não tinha era lavar. É, porque aí se você não Que lava, aí ele realmente vira um, vira um um pão. pãozinho. Vira um pãozinho, É, exato. isso, E lavando aí- ele fica só o... Tira o tipo, amido. a goma, né? Isso. Tipo, só a goma. E aí é aquilo que vai matar várias pessoas em relação a essa situação, né? Porque o que vai ficar? Só glúten. É. E glúten é o quê? Ah, meu Oh, meu Deus! Deus. Nossa! Mas é Terror e proteína, pânico. né, galera? E é engraçado, né, quando a gente fala isso. Não, glúten é a proteína do trigo. É. A pessoa, oxe, proteína? Mas glúten não é ruim? E proteína não é uma Não é coisa bom? maravilhosa? Como assim? Meu Deus, o que eu faço? Nada faz sentido. Tela azul. Pã. É isso. E, gente, voltando aqui pra questão do frango do futuro, né? Vamos lá. Alguém quer ler aqui os ingredientes? Toda vez que você fala Quer frango ler? do futuro, eu imagino o cara o frango vindo O no franguinho carro, assim, ó. de O volta Zé pro Frango. futuro, dirigindo um carrinho chegando. A imaginação é fera. Conta um O pouco, ser humano é incrível. conta um pouco dos ingredientes. Bora lá. De ingrediente, a gente vai ter água, proteína concentrada de soja, proteína de ervilha, proteína de grão de bico, vai ter óleo vegetal, sal, fibras vegetais, aroma de frango idêntico ao natural, especiarias, antioxidante ácido ascórbico e corante dióxido de titânio. É isso. É importante salientar, você falou que tem conservante, né? Isso. Qual que é o conservante? Conservante aqui vai ser, no caso, o antioxidante, né? Ácido ascórbico. Que é de Gente, boa. Gente, muito importante. Você que presta atenção em ingredientes, quando tiver escrito ácido ascórbico, você fala, meu Deus, é um ácido ascórbico. Gente, é vitamina C. Ácido ascórbico é vitamina C, tá bom? Então, fica de boa. Aí aqui vai ser terrível, mas no efervescente, cheio de açúcar, me dá imunidade. É isso, é isso. E aí, inclusive, É isso. fica, né, a dica para a própria Fazenda do Futuro, né? Coloca vitamina C. É porque eu acho que precisa do nome... Do nome Mas nome coloca específico. Entre entre parênteses. né? É, Pode ser. algo para facilitar, porque, né? Ninguém é obrigado. É isso. É E isso. uma Mas são coisa- obrigados a assistir o nosso podcast, sacanagem. Uma Pra coisa- pegar a informação. Uma Mas... co- Sacanagem.
Uma coisa interessante também, que eu não sei se a galera sabe, quando você lê os ingredientes, o ingrediente que tem maior quantidade é aquele que vem primeiro. Então, o ingrediente, pá, chegou lá, proteína de soja. Então, a proteína de soja é o que tem maior quantidade naquela preparação. O que tem em último é o que tem menor quantidade. Então, é o ácido ascórbico e Pega a o... Nutella de avelã pra você ver o tanto de avelã que tem. Pois é, tá lá no último. Entendeu? Mas assim, você começa a entender a questão da quantidade, da composição daquele alimento pra saber se faz bem ou se faz mal. Porque às vezes o negócio é igual a vitamina C efervescente. Só tem açúcar, depois ácido ascórbico. Você fala assim, ué. Não, e 3 nomes de açúcar. Mas são nomes Malto, não sei o que, legal, não. né? Não, Maltodextrina, uma polidextrose. E aí vem mais uns 15 nomes e aí por fim. Aí você chega aquele fisiculturista blogueiro, mostrando, vou tomar meu malto agora pra ir treinar. Não sei o quê. Aí você fica, nossa, então é legal. Não. Não é. Não gasta Pra dinheiro, ele né? Pra ele é porque é um objetivo dele, né? De ser atleta e tudo mais, às vezes precisa no intratreino, no pré-treino, enfim. Mas pra você, pessoa comum, assim, não é tão legal pela quantidade de Treinou carboidrato. 1 hora no dia e tá achando necessário. Exatamente. Mas treino Por favor. pesado. Uhum. Conversa o treino todo. Pesadíssimo. Eu me amarro nessa lombra da cabeça da sociedade. Que bom que é isso, porque, querendo ou não, se fosse para o nutricionista ser nutricionista esportivo, tava lascado, porque são poucos atletas de verdade que existem no mundo, né? Isso é legal, mano. É muito legal, porque a gente viu isso na pós. É, E é uma discussão muito legal sobre o nutricionista esportivo. Uhum. O nutricionista esportivo, ele realmente nasceu com essa questão de atleta, Aham. obviamente, né? Uhum. Mas hoje, dentro do que a gente entende como nutricionista esportivo, É para praticante. para praticante de Atividade atividade física. Aham. Então, o nutricionista esportivo englobou essa parte justamente porque foi mais uma solicitação do mercado No mercado, com em certeza. si do que do É profissional. que nem o Tang, É. foi solicitação do mercado também. Quase não tem suco. É pouquinho ali, não tem nada, é uma miséria. É a mesma coisa em relação à comparação do Nutri com o atleta em si. É muito pouco, pô. É. Um muito nutriatleta é muito mais difícil do que nutris esportivos que atendem praticantes. E eu vi essa diferença muito grande. Como eu fiz o projeto de atendimento a atletas, e aí é um problema também. Porque atleta, a maioria vem de baixa renda. Sim. Uhum. Então, também investir num Sim. nutricionista esportivo mesmo, isso é assim, foda. que vai atender atleta, é difícil. É difícil, É. a gente vê aí eles fazendo campanhas para conseguir ir para Olimpíadas e por aí vai. E aí, nesse projeto, era justamente isso. Então, a gente atendia as ginastas do PAN, a gente atendia lutadores de jiu-jitsu, mas eles tinham uma renda muito baixa. Então, era uma dificuldade grande, por exemplo, suplementar. Porque para eu suplementar ele, eu tinha que ir atrás de alguma loja de suplementação Que e conseguir essa parceria. Aham. E aí, quando eu fui para o atendimento mesmo de nutrição esportiva depois da pós, Aham. era praticante de atividade física. E aí muda totalmente. Porque o atleta você vai comer isso, isso e isso. Ah, mas e se eu enjoar? O problema é seu. Eu preciso. Você Não já é o seu ouviu falar, trabalho. Você já não ouviu falar sobre No Pain, No Gain? É, É isso. sem dor, sem ganho, cara. Vamos lá. É justamente. Força e fé. Então, assim, pode variar as frutas. Não. Eu preciso dessa fruta porque ela vai ajudar a evitar a lesão. Uhum. Eu preciso desse daqui porque tem um pouco mais de carboidrato, essa tem um pouco menos. Sim. Então, pro atleta é isso. Agora, um praticante de atividade física que treina 1 hora por dia, quando treina por dia, né? Porque às vezes é 3 vezes por Às semana. vezes vai treinar e só mexe no celular. Me pegou no flagra. Mas, eu não fico exigindo do meu nutricionista. Encontrei. Vou eu mesmo. Foi semana passada? Foi semana passada, não foi? Encontrei a Lu lá na academia. Aí fui ver, ela chegou lá na puxada, sentou. E começou. Pra vocês verem como A ele é à digitar. toa. Tava treinando 11 horas da manhã. Aí eu tava treinando, aí eu. Ué. Aí eu fiz igual, né? Puxei meu celular. Vamos sair do celular aí, pô? Um exemplo. Como é que dá o exemplo? Mandando mensagem. Eu não queria atrapalhar o treino dela. É. mas eu Tava queria. mexendo no celular, não queria distrair. Pô, Olha, eu tava só dando exemplo. Gente, eu odeio musculação. Eu odeio. Meu Deus. Quando o paciente senta na minha mesa e fala bem assim, eu não gosto de musculação, eu falo, bate aqui.
Odeio, coisa chata. Ficar puxando aquilo ali, ficar um tempão, não gosto. Mas sou adulta, né? Tenho que fazer o que tem que ser É feito. isso, adulto E faz, aí? isso tem que ser feito. Mas eu odeio, nossa, eu odeio essa frase. É o complemento dela. Que é, Criança faz o que quer. criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Não, criança. Quando é que você foi criança, você fez o que você queria? Você queria pular lá o muro da sua mãe. Não, volta aqui, volta aqui. É isso. E você hoje é adulto e você também não faz o que precisa. Não é porque criança você faz o que quer, não, irmão. Você nunca faz o que você quer, aceita que dói menos. É Pronto, isso, entendeu? é isso. Para de ser uma criança fazendo danação, ainda adulto. Para de teimar. E é isso. Legal. E tabela nutricional? Bora lá, finalizar, tá? Contém derivado de soja, avá e não contém glúten, para as pessoas que são maníacos com glúten. Beleza. Em relação a 100 Pode- gramas do produto, Pode conter traços? não fala sobre. Então, Então, não. É isso. Em relação à questão da tabela nutricional, tá? Em volta de 100 gramas, valor energético tem 131 quilocalorias. Então, bem tranquilo. É. Bem tranquilo mesmo. De Peito carboidrato, frango, cara, irrisório, 3 gramas. nossa. Uhum. Irrisório, tá? Proteína, 23 gramas de proteína. Nossa. Muito bom. Caramba. Excelente. Muito bom mesmo. Você tá lendo em... foi Uns mal, 100 em gramas. 100? Em 100. 100 gramas. Em gorduras totais tem 3 gramas, tá? Sendo que 1,5 é de saturada. É isso. Fibra alimentar de 0,9 gramas. E a porção é de Nossa, gente. A porção é de 80. Então, vai um franguinho ali, aí. ó. 18 gramas por porção. De proteína por porção. É, Tá bem aqui. Então, é uma quantidade muito boa. muito boa Muito mesmo. boa, me surpreendeu. Achei interessante. E aí, a propaganda aqui é que ele tem, além de sabor de frango, tem textura de frango. Isso é algo um pouco mais complexo de se conseguir. Feito. Então, vamos ver se realmente a gente vai ter isso. Vamos, E que tem eu tô até um curiosa. selo aqui, ó, de textura de verdade. Textura de verdade. Tá aqui, ó. Já não é de verdade, porque se for Porque de não verdade, é de, não é de... seria frango, né? Rapaz, Se fosse de Apenas com fim de verdade. ser- tecnologia de Apenas textura de fim de verdade. ser frango. É isso, é isso. Que Você já isso? experimentou? Não, O não, de frango? frango não. Só Olha hambúrguer. só, que coisa, Olha aí, ó. coisa boa, Rapaz. coisa gostosa. É pra eu ser sincera mesmo? Sinceríssima, Não, sinceríssima. fala o que a gente combinou, por favor. Tá. Só tá. confesso, Se eu não falar, não vai cair na conta. Não brinca, pelo amor de Deus. confesso que teve só uma propaganda aqui que foi enganosa. A textura de verdade. Não. Aqui é um pedaço mesmo, é tipo um peitinho de frango. Às E vezes ele vem é- em cubo. Não, calma. Ah. É. Mas pra ele ficar em Cuba, às vezes ele era assim. Ah, ele vem os cubinhos, não é o... Não, ele veio assim, Ele veio desse assim jeitinho, mesmo. não. Veio de Só cubinho. botei pra fazer. Entendi. É. Às vezes ele era assim e eles só É, cortaram. eu gostaria que E fosse até assim. porque como é uma maçaroca Mais fácil, né? de planta, É. Vai. daí Acho que ficaria essa mais parada deve ser um bonitinho. puta tablet. Ah, vá. Vamos Nem assim experimentar. não é. Deve ser um Vamos puta experimentar que eu tablet. estou curiosíssima. Sério? Sério? Então depois dos comerciais... 30 minutos depois. Vamos lá. Esse daí é pro menino. Pro menino? É, pro É. menino. Tem que explicar, né? Vai que... Que bom que você conhece seu sócio. Que bom você. O que você tá... Ah, desculpa, cara. Nossa, que nervoso ele. Ele é agressivo. Ele é Tá, muito nervoso. bravo. Pois é. Não, tô na expectativa. É porque, ó, vê comigo. A gente experimentou um hambúrguer. Delícia, top. A gente experimentou a linguiça. Delícia, sensacional. Ah, é? Tipo, E ela nossa, é como com- se fosse linguiça de frango, de Isso, porco? como se fosse de... uma linguiça de frango. Ela parece a Um linguiça de frango, aspecto- só que ela é de pernil. Pernil, Na é. verdade, ela é de planta, com sabor de pernil. Isso. Eu me confundi todo. O refresco do Chaves. Vamos com calma. Ela tem, É isso. ela tem aparência de linguiça de frango. Uhum. Porque ela é Ma- fininha. Isso, mas ela é feita de vegetal, né? Ela é feita de plantas. E ela tem a saborização dela que fala no rótulo é que é linguiça de pernil. Uhum. Mas E o assim, gosto real é de... de linguiça do futuro. É isso. É peculiar, Uhum. assim. Mas eu gostei bastante.
Eu assim, achei bem, bem saboroso. Poxa, pensei que eu ia almoçar aqui hoje. A gente Calma. você vai engasgar, né, com tanto frango, né, Lu? Põe um pouquinho de água aí, pô, seu engasgar. Vai passar a quantidade de proteína que eu consumo no dia. É, Tá não. bom, aham. Ai. Mas é isso. Aí, assim, estou com a expectativa alta, porque me surpreendeu bastante, sabe? Eu acho que o de frango é o mais de boa, velho. Tudo que é coisa sem gosto é sabor de frango. É, e tudo. depende do que você põe, né? Tempera. Pois é. Aí ele fala pra temperar a gosto. A única coisa que eu fiz foi botei um fiozinho de azeite pra poder fazer a refoga e um pouco de sal. Uhum. Só. Só isso. E aí, vamos dar-lhe? Dá-lhe, se não leva ali. Um silêncio. Mano, Tu colocou sal? botou. Uhum. Uhum. Achei, inclusive, parece até que você botou mais do que só azeite e sal. Botei só azeite e sal. No azeite eu tô sentindo muito bem. Mas eu botei só um fiozinho mesmo, só pra... Uhum. Ficou só um dele. Eu achei a textura parecida de frango, mas achei melhor do que a de frango. Então, é muito... Eu achei a textura também parecida. Eu achei o sabor muito gostoso, de verdade. Apesar da gente só ter temperado com azeite e sal. Eu acho a textura muito parecida. O que eu achei diferente é quando ele fica mais tempo bem no finalzinho. Quando você vai mordendo, fazendo esse processo de trituração, fica uma... como se fosse um... Ele me Uma lembra mais buchinha. um nuggets do que É. o frango, o peito de frango. É o porque as peito fibras, mais, um elas, pouco mais as sequinho, né? fibras não são muito bem trabalhadas, tá vendo que eles Não fizeram? são mais fininhas aí, né? Eles fazem de folha, né? Isso, é isso é que eu uma ia falar. folha a fibra. Parece, a textura final que eu sinto é a Por folha. É. É a folha. Parece que dá uma Ah. folhinha na boca. Não, quando e você fica engraçado. mordendo mais tempo. Vocês não vão conseguir ver nem com todo o zoom do mundo aqui. Mas dá pra ver, quando você pega os pedacinhos, dá pra ver que ela tá com volta assim, ó. As fibras, sabe? Ela tá tipo assim, ó. Tem uma volta aqui, aí tem outra aqui, aí tem outra aqui, É outra como se aqui. fosse um rocambole. Um rocambole. Perfeito. Uhum. É isso. É. Então pode ser que não seja um tablete, pode ser que seja um mole. Pode. Olha aí. É. Mas eu gostei também. Eu Gostei também também. gostei. Colocaria fácil. Uhum. Se botasse uma pápricazinha defumada, Dá pra temperar de várias formas aí, Uhum. né? Dá pra colocar um pesto. É. Uhum. Fica bom. Bom, desses cubinhos também dá pra fazer um estrogonofezinho. Eu ia falar isso, Dá. dá pra fazer passa estrogonofe, fácil. dá pra fazer um molho vermelho Pô. com macarrão. Dá pra fazer muita coisa. E muito gostoso, muito proteico. Muito. Tem E show aqui? fácil de fazer, que é o E mais fácil de importante. fazer. Gente, eu coloquei 10 minutos, né? Se pá. Na airfryer assim só. Vai. Vou ver se tem show, que aí eu vou fazer teriyaki pra comer. Verdade. Que isso, cara. O cara tá em casa. mesmo. assim, ao vivo. Não. Ao vivo. É É o que eu vou comer. isso. Tá É ok. isso, meu parceiro. Aí, galera, a gente também trouxe uma alternativa. Que seria com um requeijão light que a gente comprou. Isso não é mais voltado para a questão dos vegetarianos, do vegano, né? Talvez para os vegetarianos, mas é mais voltado para uma população comum, como a gente, né? Que come carne normal, mas quer introduzir na sua refeição, porque é uma quantidade proteica muito boa, é uma qualidade nutricional boa também, tem bastante nutriente. Então, assim, a tabela nutricional é legal. Então, a gente passando um pouquinho de requeijão, fazendo como se fosse um patezinho de Bem frango. pouquinho. É só o cheiro. Isso que Calma. meus pacientes falam quando eu falo uma colherzinha. É, Eles fazem isso aí. É a ponta da faca. Olha a ponta da vaca. na ponta da faca. Tá vendo, gente? Não sigam esse exemplo. Quando fala pra fazer, pegar, se o Nutri fala assim, é uma colherzinha de sobremesa, é uma colherzinha de chá, Tá vendo o que vocês não Raso. gostam? É quando o Nutri julga vocês, entendeu? Eu entendo vocês. Tá vendo o que eu tô passando aqui? é uma colher de chá rasa, então é rasa, não é igual aquele morro. ali. Um morro é o pão de açúcar, numa colher, entendeu? É rasa. Então, o que seria uma colher rasa?
Isso é uma colher rasa. Aí tu vai passar isso no pão. É, Não Ou dá na nem metade torrada. do... Na torrada dá. ou na torrada. Na torrada eu passo. Mas você vai... depende do seu Exato. objetivo. O que eu Esse tô- é eu tô- light, dá pra colocar uma quantidade Uma maior do quantidade que a o mais. requeijão comum, se o objetivo é Exatamente. emagrecimento. Então, tá certo. Mas o que vocês têm que entender é que uma colher de chá é isso, tá vendo? É isso. Isso daqui é raso. Uma colher de chá cheia. Sabe o que é profundo? O nosso papo. Que isso. Aqui, ó. Isso aqui é uma colher de chá cheia. De chá. Acho que é de chá isso aqui. É. Entendeu? É. É porque é de suco. Essa daqui é tipo uma colher de É suco. porque o cabo Uma dessa é colher de maior, né? O cabo dessa é maior. Coloca lá uma colher de suco. Entendeu? Isso daqui é cheio. Então, cara, tem que tomar cuidado na hora de vocês Gente, usarem aí- as medidas caseiras. Falando desse negócio de medida caseira, uma vez eu coloquei para uma paciente uma receita. E aí coloquei pra ela bem assim, uma colher de café de fermento. Não. E era- Não. Ela colocou Eu café. vou mandar esse podcast pra ela, porque foi. Eu tenho um áudio até hoje, de tanto que eu ri. Ah, E era pra uma receitinha de pão de pérolas. queijo. São pérolas. Aí Pérolas. colocou o café e o fermento. E qual foi a colher que ela usou? A colher, pois é, né? Aí ela falou, usei a mesma colher do café e do fermento. Aí ela, não, mas eu pensei que ia ficar com gosto de café, só que como era muito pouquinho, não ficou. Ela usou uma colher de café, e uma colher de café de De fermento. É, Como que ela sabia que era esse tamanho da colher que ela tinha que usar? Não é? pois é. Teve um paciente. Aqui, ó. Agora tá virando Pô, almoço. no meu tu põe requeijão em cima também, viu? É, você não viu tanto de requeijão que ele pegou e fez assim, ó. Pá! Se, É, eu se, gosto se a gente cremoso. alinhasse direito assim, amassava a parede. Mas continua. Desculpa, cara. Eu tive que comentar. Foi ao vivo. Tá filmado. Tá filmado. Teve um... A gente mexe bastante com dieta qualitativa, né? Uhum. Bastante, assim. Principalmente no começo. É. E aí... Teve um paciente... O almoço dele tava, tipo, top. E aí eu cheguei pra ele e falei, cara, seu almoço eu não vou mudar nada. Não tem o que eu mudar, só vou botar... Tem como você acrescentar salada? O que é salada? Alface e tomate. Aí, falei, porra, beleza. Acrescentar alface e tomate. Uma semana depois... Caio, aí uns 3 dias depois, Caio, tem como trocar a janta pelo almoço? Porque eu tô ficando sem energia durante o dia. Falei, ué, mano, pode. Semana seguinte ele falou, Caio, continuou sem energia, tem como dar o almoço lá? Eu falei, mano, o que você tá comendo? Ué, você passou alface e tomate, pô. Falei, não, pera. Tadinho. Você tá comendo só alface e tomate no seu almoço? É. Eu falei, não, seu doido! Tadinho, gente. 2 semanas comendo alface. Acrescenta! Aí dava naquela assim, Tá. acrescenta, seu animal! É engraçado. Você tá vendo? Assim, Mas na ser É por humano. isso. a gente é percepção restritiva. tem do nutricionista, tipo, acrescenta alface e tomate. Não é só alface e tomate. Ou dá muita É. vontade de colocar uns peguinhas assim no meio da prescrição pra saber se a pessoa leu. É. Não lê! Não lê! Ixi, eu tenho um paciente. Se Aí eu você vou- tirar aí a eu vou print e me falar enviar, assim, você ganha R$200, tá ligado? Aí, tem hora que você chega lá e você pergunta, ai, como é que tá o almoço e tal? Aí ela vai falando, ah, tá ótimo, não sei o que, não. Beleza, você tá comendo isso? Ué, pô. Não. Tá comendo aqui? Acho que eu esqueci. Isso aqui? Tá fazendo nada. Aí chega Não no início comi da consulta, você fez tudo? Fiz tudo. Isso. Não, Quantos esse mês por cento? foi bom. 95. Esse mês foi muito bom, eu dei o sangue, fiz tudo certinho, não sei o que. Você fala, tá. Eu utilizo essa técnica, eu abro o plano alimentar e aí, o que que você comeu no café da manhã? Ah, comi isso. Porque se eu falar, você comeu É. isso, ela vai falar Aham, sim. comi. Uhum. Comi. Não, só que eu pego. Tem uma. Tô lendo um livro. Já li um. Os nomes dos títulos são muito parecidos, mas esse é As Armas da Persuasão. E aí, uma das estratégias que a gente utiliza, principalmente em parte comercial, é o compromisso. Aí eu chego, não, e aí, você fez a dieta? Fiz a dieta. Quanto? 95%, 98%. Falei, sério mesmo? Sério, fez? Café da manhã tá certinho, almoço tá certinho, lanche, tudo certinho? Tudo certinho, beleza.
Aí, primeira parte, ok. Check. Aí eu já vi que não fez. Cara, café da manhã. Você comeu isso, isso e isso? Pô, isso aí não comi não, ó. Sei lá, tava um misto com ovo. Pô, café da manhã eu comi só fruta. Ah, que refeição difícil. Eu falei, nossa, mas tu não falou que tinha feito café da manhã? Aí é engraçado que a pessoa vai, tipo, fiz 98. O Aí, peito entra. no final das perguntas até a ceia, quando tem ceia até o final da janta, a pessoa já tá murchona, bem assim, ó. Pô, não vi nada. E eu acho engraçado porque, às vezes, a galera que chega lá no consultório fala, eu não fiz nada, você vai brigar comigo, você vai sei o quê, sei Aconteceu o que isso lá, ontem aconteceu... comigo. Aí você começa a destrinchar. Pô, mas você tá conseguindo beber água? Não, ontem eu fiz isso. Pô, mas você tá conseguindo fazer essa atividade? Não, atividade física eu tô mantendo e tal. Ah, mas você conseguiu introduzir uma fruta durante o dia, assim, né, entre as refeições? Não, consegui. Cara, você tá fazendo muito, cara. Olha só, tipo, né, progresso pra frente. Pô, mas eu não consegui seguir direito, eu falei nisso. Beleza, mas vamos olhar a parte que você conseguiu? E às vezes a pessoa que chega lá falando que quase não conseguiu fazer nada, você tem mais resultado. E é que conseguiu galudona, não, 98, 95. Você vai ver, não seguiu nada da dieta, sabe? Às vezes teve um resultado muito ruim, porque restringiu demais ou exagerou demais, entendeu? E aí acaba com o objetivo, com o planejamento da dieta todinha. Pacientes, não tô falando, gente, não tô falando pra vocês chegarem no consultório falando que não fez nada, pra ver se a sorte favorece, entendeu, vocês? É, pra ser sincero, Não, pelo mas amor isso de aí, Deus. geralmente são as pessoas que elas estão fazendo, sabe? Só que elas ficaram frustradas porque elas acharam que elas poderiam ter feito mais. Uhum. Sabe? É isso. E as pessoas que simplesmente chegam e falam que fizeram isso, aquilo outro, é porque elas querem testar a sorte e não querem admitir que são... Que a responsabilidade é delas. Que a responsabilidade é delas. É isso. Sabe? A culpa é delas, elas querem E colocar querem na gente. jogar na gente, é isso. Ponto. Simplesmente. isso. Vamos dar? Vamos dar-lhe. Agora, vou o que eu pedir, gosto de usar Produção, vocês podem trazer, por favor, uns guardanapinhos, uns papeizinhos pra gente depois? Por favor? Muito obrigada. E agora dá-lhe, se não leva ali. Ela é exigente, ela é... Eu? Que isso, gente? Eu sou Aí, tem tão que esperar. tranquila. Não pode encostar. Não, pode, se vocês... Não, porque aí é que eu saio. Ah, tá. Entendi. Que ela vai mexer nas câmeras, entendeu? Aí vai, entendeu? Ah, entendi. Não vai pegar a reação. É, a produção saiu. Provavelmente deve estar na câmera aberta agora. Entendeu? Fato. Fato, né? Você Fato tem mais ou alguma fake? reflexão importante pra fazer? Deixa eu ver. Aí você tem que fazer e virar apontado pra aquela câmera. Mas é isso, pô. Uma parada que eu gosto de fazer com os pacientes é foto. Tira a foto do teu almoço, das tuas refeições, tudo. Eu amo fazer isso. Cara, porque eu eu- consigo ver certinho o que a pessoa tá fazendo de verdade. Eu faço isso como último recurso, acredita? Último. É, Porque eu faço isso. Porque não chega a ser último, mas eu... ele é um dos últimos recursos que eu utilizo, assim. Uhum. Porque, primeiro mês ele não teve resultado. Tá fazendo quando tudo. pra ver... 2, tô fazendo, não teve resultado. Pô, não tive... Não, bicho, não é possível Uhum. que você tá fazendo tudo. É. Vou te acompanhar diariamente. Me manda foto de tudo que você comer durante o dia. Quero ver o que você tá comendo. E aí, Pra mim- pequenas coisas você começa a ver, né? Exato. Aí E você aí colocou lá um peito de frango sem pele. Aí tá lá todo dia comendo... Frango assadozão com a pelezona. Asinha, coxa sobre Chega a tá coxa. vermelhão de temperado com É. o tempero pronto. Os maiores erros que rolam Isso são excesso de creme de leite, batata palha e farofa. Geralmente esses são os maiores Eu vilões tenho que rolam. feijão com carne, cara. Feijão com carne Eu também. tenho muito paciente, eu coloco pra comer feijão, aí coloca feijão com charque, com linguiça, com não sei o que, Feijoada. sei lá. Feijoada, Feijoada, tipo uma feijoada. feijoada. E eu falo, gente, mas você tá botando no 12 as calorias desse feijão aí, não é só feijão. Ou o café da manhã, você coloca um pão com ovo e um queijo. É. Só que aí fez o ovo no azeite, No ou azeite, na no... manteiga lá. E ainda passou manteiga, Isso. depois colocou o queijo. Exatamente. E aí fica o hiper em Exatamente. calorias, né? Falando de batata palha, entrando no assunto de batata, é muito legal e eu queria que vocês vissem. Acho que é até legal de fazer um review sobre isso. Hum. Trazer aqui num podcast pra impressionar o convidado. Mas quem assiste a gente já vai saber.
ou batata Ruffles. Então você vai chamar um convidado que não assiste a gente. Às vezes não sabe o que a gente tá fazendo ainda. Ou batata Ruffles. Hum. A batata Ruffles de churrasco É, é batata e o óleo da fritura. por Ah, incrível que Pensei pareça. que era com churrasco. Eu ia falar, não, isso Não. Sim. É só isso. Não tem aditivo, não tem conservante, não tem nada. É só batata. É batata e o óleo, né, da fritura. É. Se você pegar uma batata inglesa é E batata e fritar é óleo. batata e óleo. E aí eu fiquei assim, meu Deus. E por que fica com gosto de churrasco? Eles colocam fumaça, nada do tipo, não? Não. Mas tá lá nos ingredientes. São 2 ingredientes. Eu fiquei assim, meu Deus. Fiquei Aí você pega abismado. outras que às vezes você acha que é bem mais Que é tranquila. fit? Uhum. Que é Tipo, fit. Aquelas É, aquelas R$50 Uhum. o pacote. E quando você vai olhar, um monte de ingrediente, de conservante, de não sei o que, não sei o que lá, e às vezes você fica... Uhum. E tem disso, Pra né? que Por exemplo, demonizar? as pessoas ficam muito no chocolate meio amargo. Calma, bicho. O taurino é complicado, né, velho? Tá com fome, tadinho. Coitado. Desculpa. Você achou o shoyu? Você voltou, você achou o shoyu? É mesmo? Não? Não. Por isso, voltou raivosa. É. Ficou chateado. Tô bravo, tô nem aí mais pra nada. Vou usar essa, voltou raivoso. Mas o chocolate, né, meio amargo que eu tava comentando, nem sempre é o melhor. Ah, ele é menos calórico. Não, é a mesma coisa. É. E aí, acontece muito isso pra competidores. Não é pra comer um chocolate meio amargo pra competição. É pra comer o chocolate Ao leite. ao leite, porque Uhum. tem mais carboidrato, simples. Uhum. E aí as pessoas têm medo de alguns alimentos, compram o fitness ou comprar algo muito mais caro, porque o meio amargo é mais caro. Uhum. Mas nem pra todas as situações é o melhor, né? E esse é um adendo Exatamente. muito legal, falando Exatamente. de atleta e performance. Gente, não tem como a gente falar de performance sem falar da ingestão de carboidrato. Uhum. Se você não tiver carboidrato, você não tem performance. Sua performance vai ser muito baixa. Muito É baixa. isso aí. Então, assim, gente, se você quer ter performance, tenha carboidrato. Claro que na quantidade certa. Exato. Então, procure o profissional Procure seu adequado, o profissional. nutricionista. Por favor. Podemos? Nós Podemos. três? Porque o outro ali já... Podem. O, o raivoso já foi com tudo. É. Já foi? Vamos lá. Vamos lá. Ai, licença. Acho que eu vou abrir aqueles churrasco no pão vegetariano. Leva em consideração que tá frio. Não tá quentinho. Se tivesse quentinho, Nossa, se tivesse quentinho ia ser muito melhor. É. Se tivesse chuchado ele assim, ó, com queijo. Passado ali na frigideira rapidinho, ó. É, com queijo ali. Nossa senhora, gente. Porra. O que você achou, Lu? Produção? Por isso você colocou só 3 pedaços pra gente, né? Pra comer mais. Certeza. 1 minuto de silêncio, porque tá todo mundo aproveitando. Nossa. Daqui a pouco a produção vai ter que passar por baixo da mesa, viu? É. Nossa, gostei. Muito bom. Eu tenho uma observação. Sacanagem. Fica à Muito chato. vontade. Nossa. Muito chato. Isso só tava na minha cabeça. Quando eu tinha ido embora, eu vi você fazendo. Porra. Mas eu que não sou muito fã de frango, não sou mais fã, assim, é bom pra variar o sabor também. Uhum. Porque Eu- é um frango temperado diferente do frango comum.
Sim, que não conseguiria temperar também no frango comum. eu gostei muito, muito do sabor. Uhum. A única coisa que me incomodou, que me incomodou provando ele sozinho mesmo, é a textura da folha, mano. Ao final, pra mim ficou muito evidente. Essas Eu vou- folhas, pra mim me incomodou um pouco. Essa texturazinha de folha. No final. No início é tranquilo, mas quando fica só o residualzinho, Eu vou trazer um ponto pra mim que é muito crítico. isso é só pra você, não precisa falar. Não, pra mim, assim, eu vou trazer um ponto muito importante pra mim, mas que talvez outras pessoas se identifiquem. Ah, Eu tenho muita agonia a textura de nervo, a textura de gordura, tipo, roer osso. Eu não consigo, porque isso me dá gastura mesmo. E assim, eu sempre fui assim, minha vida inteira, desde quando eu era criancinha, bebezinho. Comprovando o que eu falei, tá vendo? Uhum. Já fez os testes. aí, ó. É isso. E assim, Vai se já, tratar. inclusive, não comia cebola. Hoje em dia eu como, porque eu fui introduzindo, fui respeitando, fui dando oportunidade, né? Mas enfim, o que eu quero falar desses produtos, que pra mim me satisfaz muito, é a liberdade de eu poder mastigar. De eu poder fazer assim, ó, um sanduíche, comer sem o medo de pegar um nervo e me dar gastura e, sabe, até voltar um pouco aquele negócio, me embrulhar, porque é essa sensação que eu tenho. Daquela mini gofada. Isso, aquele... Aí você chega, perde o apetite, você não quer mais nada. Então, assim, tanto com o hambúrguer eu senti isso, quanto com a linguiça. Linguiça que tem aqueles um pouco... Por isso que eu Linguiça gosto tem mais. mais. Tem aquele Uhum. nó de gordura. Cara, Gorduroso. aquilo ali pra mim, se eu mastigar, morreu. Morreu. Já era, eu já fico com aquele negócio meio... eu tenho que tomar uma água, respirar fundo, sabe? Sair, porque realmente me volta um embrulho. E Mas na mortadela tu não acha ruim. É porque na mortadela nada densa, é a mesma textura de tudo, cara. É isso que eu tô falando, aqui é a mesma coisa. É uma textura só. Por mais que tenha, às vezes, coisas que a gente nem imagina, como, por exemplo, um nuggets. Que às vezes ele é compactado, mas às vezes ainda tem uns negocinhos. Mas assim, é muito pouco. É muito pouco, aquilo ali não me incomoda. Mas pra vocês terem noção, até carne moída me incomoda se eu pego com um nervinho. Então, ter a liberdade de eu poder comer sem precisar ficar olhando, sem precisar ficar me tomando cuidado, como se fosse uma espinha, como se fosse não sei o quê, isso é muito bom. E eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas ter essa Depois liberdade... desses produtos, você tá pensando seriamente. Tô pensando seriamente Isso. em aderir. Porque, cara, sério, pegar... O frango nem tanto, que frango é mais... principalmente peito, é muito mais Eu difícil, tô mas... vendo o pessoal já fazer preparação da preparação. Pega isso aqui, Preparação da moe preparação. e vira nuggets. E... É, É dá. isso. Não, mas É isso que ela isso. falou é interessante, dá pra incluir numa terapia alimentar. Total. Total. Por conta da Total, questão sim. da textura, né? Da pra textura. poder introduzir em relação à textura, dá pra Exatamente. incluir. E por incrível que pareça, às vezes até para alguns, não digo bebês, né? Porque bebês tem a proteína de soja e tudo mais, é melhor fazer a introdução mais tardia. Mas para crianças que têm alguma rejeição com textura, com sabores, com aparência, né? Você apresentar alternativas como essa também é viável, sabe? E vamos ver. Pega um quadradinho desse, dá pra ele. Comeu, foi. Olha aí, a quantidade de proteína, a quantidade de nutrição, né? De nutriente que tem dentro desse produto, que às vezes você não conseguiria que a criança comesse num peito de frango normal, porque ele não aceita o peito de frango, né? Então, assim, ter alternativas é muito bom. E ter esse leque dessa abertura de ampliar a visão mesmo para esse tipo de produto é sensacional, gente. Muito Gostei de bom. você falar sobre a soja, né? E hoje, no Brasil, não tem uma soja que não seja transgênica. Todas são transgênicas. E é um questionamento muito pertinente. E a gente recebe, às vezes, esse questionamento. E eu vejo muita preocupação sobre os alimentos transgênicos, né? Uhum. Então, galera, o que é a transgenia? Para vocês que não sabem. Eles modificam geneticamente a planta. Mas o que é essa modificação do gene da planta, o DNA da planta? Muitas das vezes, na maioria das vezes dessa transgenia, é algum gene que permeia a praga na plantação. E clima. Então, exato. Então eles tiram esse gene que favorece a praga
pra praga não se proliferar na plantação. É só isso. E aí, Não vai engraçado. nascer um terceiro olho, você não vai Não, brilhar no cara. escuro. Vai apagar o olho, você vai começar a brilhar. Não. E para os transgênicos irem para o mercado, se eu não me engano, se eu não estiver errado, eu não vou levar o tempo exato, mas são de 30 a 50 anos com testes em humanos. Para até chegar nos humanos, você ainda tem o teste em rato, o teste em porco, o teste in vitro, para depois ir para o mercado. Então, galera, alimentos transgênicos, relaxa. Só que, assim, tem obrigatoriedade de ter. E não tem a sinalização. Se é ou não, né? É, Por conta da proteína de soja em específico. isso. Uhum. Exato. Então, provavelmente não é um produto transgênico, não, tá? É uma soja não É- transgênica. Talvez. Bem Por ser um prováveis. blend. Não, O mesmo legal assim, dos você tem que ter. transgênicos é porque eles fazem com que a gente tenha menos utilização de agrotóxicos. Exatamente. Então, porque antes era muito usado por conta disso. Por conta da questão do excesso de pragas e tudo mais. Então, hoje é muito pouco o que se coloca. E a maioria que se coloca não é já na soja. Quando sai já a soja em si. Aham. É na terra para matar as plantas que estavam lá antes. Que são as ervas daninhas, né? Isso. Então, coloca mais ali antes da plantação. Então, isso facilita muito a transgenia. Em relação à rotulagem, também tem a questão que isso também ficou um pouco mais obrigatório por agora. Eles investigam, eles ficam mais no pé agora, né? Uhum. Então, talvez seja uma embalagem que não tá tão recente, tipo, tem que ver a data de validade. É. E o que é importante também, né? Porque Porque, às vezes os às produtos são... E pode ser por conta também da composição. Uhum. Porque para avisar, Blend. pode, por ser um blend, É, por tem não que saber a ser, legislação por, certinha, por tudo. não ser de derivado de soja específico, Uhum. né? Uhum. Então pode ser que não precise ter É. o emblema de transgenia. E É, também tem a mas, questão por exemplo, você da compra quantidade, né? uma sardinha em óleo, ela tem lá, porque o óleo lá é derivado de uma soja transgênica, Uhum. entendeu? E ele lá tem. Tem que Por ver exemplo. a legislação Aí tem que saber a exatamente legislação. da rotulagem, Por exemplo. tá, gente? Uhum. É, da Ração de cachorro, por exemplo, de gato que for, tudo tem também. Ah, eu sempre tem soja É. na composição. Exato. E é blend e tudo mais, só que às vezes é legislação diferente. Enfim, tem que ver no mapa. Às vezes é pela quantidade, né? Tem uma quantidade ali. Exatamente. Exato. Que é permitida. É. Mas o resumo é, transgênico não vai fazer nascer terceiro olho, você brilhar no escuro. E não é nem só isso. Se você quiser pegar e ficar bitolado, continuar bitolado, aí você vai ficar mais bitolado ainda agora com a informação. Porque se você não quer consumir alimento transgênico, então, por exemplo, não vai consumir mais carne também, papai. Porque o gado vai comer o quê? Quando não tiver pasto e tudo, vai comer a soja transgênica. Soja, o milho transgênico. Então, você é o que você come, né? O gado também. É isso, gente. Não Fica a adianta. reflexão, toma essa. Não adianta você ficar bitolado com essas coisas. Nosso ar que já tem impurezas, a água que você bebe tem impureza. Nossa, não sobrevive. Aonde, você Não. não E até porque se sobrevive, você então, tomar tipo, água relaxa. pura, você morre, tá? Não tome água pura, Tem que pelo ser amor de alcalina. Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, por exemplo, teve uma situação muito interessante, eu prometo que vai ser rápido que eu vou contar. Muito interessante no consultório, que é um paciente que eu atendo dos Estados Unidos, chamado... Não posso te falar o nome dele. É isso. Um beijo. International. Você é maravilhoso, cara. Ele me Tem falou que falar que... inglês. You are amazing. Ah! Enfim, ele falou que lá, agora tá com a moda aqui também daqueles spray de azeite, né? Não. Tipo spray de azeite, tá? Aham. Você coloca o azeite, coloca o óleo e tal. E lá ele encontra no mercado o vidro já inteiro com o azeite, tudo já preparado. E ele tem a tabela nutricional. Quando ele foi pegar a tabela nutricional para ler, porque eu sempre recomendo que os meus pacientes leem, sejam críticos, né? Tiram suas opiniões. Quando ele foi pegar para ver, tinha zero caloria. Ué, Água? 0 caloria. Era óleo? Aí ele falou, mas... Aí ele já me mandou mensagem. Clara, eu não tô acreditando nisso aqui. Olha aqui, o que tá acontecendo? Eu tô ficando nervoso. Aí eu peguei a tabela, né, li lá com ele, e aí eu entendi. O que era 0 caloria? A Que não porção. tinha
a porção. Qual é a porção de Então, de ele- um Um jato? jato. De um jato, de um... Não dá pra calcular. É. Não dá, ainda mais é muito aerosol. pouco. Aerosol, é muito pouco para você falar que não tem. Então, a legislação, ela permite que dentro da tabela nutricional, você não considere os 0,00000. Você pode considerar zero. Então, ele tava lá, no rótulo bem grandão, 0 calorias, 1 vidro de azeite. Nosso paciente abrindo, jogando tudo e falando que não consumiu nada de caloria. Nossa, Tá zero. quando... Não, só bota azeite, zero. Põe azeite. Mano, imagina. Nossa, isso é muito. É porque ele te mandou a tabela, mas imagina você, Lu. Não. Imagina você, chega com o paciente pra você, não. Eu só tô consumindo azeite 0 caloria. Eu entregando meu diploma pra ele. Pronto. Trabalha no meu lugar. É azeite. Eu falei, azeite? Não, mas peraí. Sei lá, pô, a indústria é tão cabulosa. Exato, vai mas eu falei assim, entender, ó, me pô. manda esse produto, porque se tiver, meu filho, a gente Mandar importar. eu vou importar, É, eu vou ficar vender eu aqui, vou- já era, sabe? Você tá Tipo, fiz a doido? vida. Vou fazer um white label, vou É. isso. mudar o fraude. Gente, Oxi. isso no Brasil vira marketing. Vira. É, velho. Pô. Mas é isso. Tá, mas vocês verem assim, o grão, o tamanho, o quão cuidado você tem que ter na hora de você pegar um produto pra você ler. Por isso que a gente traz esse review, galera, pra vocês. Porque somos nutricionistas, a gente tá lendo aqui o rótulo, a gente tá trazendo opiniões, a gente tá trazendo outras vertentes de análise. Porque, cara, se você for levar pelo marketing da indústria, você vai morrer lá. Se tem uma coisa que é boa, é o Entendeu? marketing, gente. Você O vai marketing, morrer nadando na praia, ele sabe? faz milagre. É. Ele faz milagre e acaba enganando a gente de várias formas, principalmente quando você não tem conhecimento. Então, sejam críticos, Gente, por favor. Lu, terminamos por hoje. Estamos Ah. finalizando. Pensei que a gente ia Chegando comer no mais um monte de final. coisa. Mas o único... No final desse episódio. Quero agradecer primeiramente você ter aceitado o nosso convite em participar dessa doidura, dessa loucura que a gente faz aqui. Nada mudou desde a faculdade. Nada. E mais uma vez, obrigado pela sua presença. Tem alguma coisa para falar que você queira colocar aí pra gente? Não, eu que agradeço, né? Muito bom a gente ver, assim, que todo mundo estudou juntos e o quanto evoluiu para uma nutrição responsável, que é uma coisa muito difícil. A gente Sim. percebe essa dificuldade hoje, assim, de ter pessoas responsáveis, éticas mesmo, e que trazem informação de verdade. De verdade. Então, obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho aqui também. Isso é muito Muito obrigado. Valeu, Parabéns valeu. pelo seu trabalho. Quais são suas redes sociais hoje, Lu? São duas, né? Então, da clínica é @clínica Charrude, com D muda, Charrude do CHARRUD. jeito que tá escrito É, na TV. Ali. Daqui a pouco Calma, muda. Calma, E- calma. Aí, ó. Assim. E @lucharrude.nutri. Então, Charrude da mesma forma. Então, ai. Então, gente, segue a Lu lá, segue a clínica da Lu. Excelente profissional. Nós recomendamos, podem ir lá. Fica em Planaltina, não é, Lu? Isso, Planaltina DF. Então, legal. vai lá. E, claro, não se esqueçam de seguir também a gente nas redes sociais, nutrição.a2, beleza? Se inscreve aqui no canal, nutrição.a2 também no YouTube. Se inscreve aqui no canal, ativa a notificação do sininho, divulga para os amigos que ajuda bastante a gente. E comenta aqui também se gostou do review, o que você acha, se você já comeu, se você não comeu. E coloca aqui também outro produto pra gente trazer para um próximo convidado se experienciar aí nessa experiência muito doida que a gente Se o faz quê? aqui. Se experienciar. Ah, Entendeu? bonito demais, Ah. gente. Nossa. Não tem mais nem no Que isso, dicionário não tem essa não, palavra. velho. Que isso? É exclusivo. Não tem nem mais dicionário hoje em dia. O chat GPT. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio da A2 Podcast, ou Podcast A2, como você quiser chamar.